É. E você sentiu isso lá, essa falta de interesse do jovem de se relacionar e só querer trabalhar? Porque você foi a trabalho, você já entrou nessa cultura do trabalho no Sim, Japão, sim, foi sim. para isso. Você viu que, de fato, assim como o seu colega falou que é só estudar, você sente que eles se dedicam muito a isso? Olha, não é em todas as fases da vida dele que eles ficam tão assim, né? Mas o que eu aprendi lá por experiência própria, quando eu fui fazer minhas entrevistas de emprego, a primeira coisa que eles perguntavam é: qual é a sua faculdade? Sério, é a primeira coisa. E eu demorei pra entender o porquê. Eles pegam um computadorzinho deles lá, eles colocam o nome da sua universidade e veem o ranking mundial da sua universidade. Eles, muito bom, não sei o quê. E aí, é uma outra história. Por quê? Lá, depois que você sai do ensino fundamental e você entra no ensino médio, a sua vida, ela é ditada por quão bem você tá indo na escola. Eles dividem as turmas por nível de Capacidade intelectual. não de capacidade intelectual, não é tão forte desse jeito, mas assim, de performance nas notas e tudo mais. E aí, as melhores pessoas que têm as melhores notas, elas conseguem ir para as melhores universidades. E as pessoas que estão nessas universidades, elas não querem se relacionar com as pessoas que estão em universidades menos prestigiadas. Inferiores. Entendeu? Então, assim, esse negócio da pressão no ensino médio é real, porque muitos alunos... É o que vai definir o resto da sua vida, Cara, o status. imagina a pressão. Você tem, sei lá, 16 anos. Imagina a gente com 18 anos, 19, 20 anos, às vezes não sabe direito qual que é o rumo que vai tomar na vida. Imagina isso, você ainda mais novo na escola e você saber que o que você tá se esforçando ali e a pressão que você sente em casa, você acha que você vai estar acabando com a sua vida, que a sua vida não tem mais jeito. Então, muita gente tem esse problema lá por causa disso. Então, tipo, é pesado, né, nesse sentido. Então, essa pressão. E aí a gente entra num tema que até nós falamos... Isso tá mudando, tá? Mas historicamente é assim. Sim, eu imagino. Você, como estrangeiro, sentiu mais essa pressão por não estar dentro da cultura, ou você acha que teve um tratamento diferenciado? Absolutamente um tratamento diferenciado. Eu vejo muitas pessoas reclamando, né, de xenofobia quando vou pro Japão. Eu não sofri com isso. Mas eu entendo o porquê que eu não sofri com isso. Eu fui trabalhar de uma forma diferente. Eu fui trabalhar com uma coisa especializada. Eles queriam a minha mão de obra ali. Entendeu? Eles... era uma coisa que era um pouco difícil de substituir. Então, você não estava lutando pelo diferente. seu espaço. Você foi convidado a estar ali. Lógico, Então, eu também estava lutando. Eu tive que passar pelos processos e tal. Óbvio. Mas o respeito é um pouco diferente. Sim. Eu acho... E assim, eles não têm a expectativa. Eles olham pra minha cara... As pessoas até achavam que eu tinha alguns traços japoneses e tal, mas eu não tenho nenhum tipo de ascendência japonesa. Mas as pessoas que têm, elas são cobradas de uma forma diferente, que eu não posso nem imaginar como que é pra elas, porque o que eu ouvi falar, eu não tô falando por mim, mas o que amigos meus me falaram e que eles passaram, é que a cobrança deles é como assim você não fala japonês direito? Como assim você não entende as regras não faladas? Porque eles têm muito isso lá, de educação de regras não faladas, né? Como assim você não entende isso? Aquela questão de fazer a fila pra entrar no trem. De você não pegar o celular, de você não falar. Tipo assim, até o lance de você tá ouvindo música e você ficar assim, ó. Brincou. Verdade! Então, assim, um japonês, uma pessoa que parece japonês fazendo isso, eles meio que ficam assim, você é um traidor da pátria, assim, entendeu? Você foi embora, você voltou pra cá, mas você não pertence, assim, é um pouco a sensação. Sim. Então, a gente ouve muitas histórias tenebrosas, eu acredito... eu já escutei bastante. Por causa disso. Na guerra, isso sim. Eles são bem 880, né? Nessa questão. São. E aí você sentiu esse choque cultural voltando pro Brasil. Eu não sofri isso lá, eu fui muito bem recebido sempre, porque eu falava que eu usava meu gaijin card. Gaijin é o estrangeiro, né, em japonês. É só mais um gaijin burro, deixa ele fazer besteira, não leva mal. Que ótimo! Não leva mal, entendeu? Então, assim, lá eu amei muito... Opa, desculpa, derrubei. Imagina. Lá eu amei muito essa cultura toda aqui de respeito, eu me sentia muito livre, muito seguro lá, eu saía andando na rua...
E de noite as pessoas perguntavam, você não tem medo? Você tá 2 horas da manhã na rua? Eu falava assim, o único medo que eu tenho aqui é de fantasma, porque todos os fantasmas japoneses a gente sabe que são os piores, né? Deus me livre, sou traumatizada. Kayako me assombrou pra sempre, até hoje. Exatamente. Os obaquês lá. E você passa do lado dos cemitérios lá, os cemitérios lá não são silenciosos igual os nossos aqui, porque eles têm as madeirinhas que batem com o vento, então você passa do lado do cemitério, eles ficam lá, fazendo Ai, coelho. Era o único medo que a gente tinha que ter, porque é seguro, a metrópole mais segura do mundo é Tóquio, né? E as pessoas são silenciosas e tal, elas te atendem, o atendimento, elas te atendem com um sorriso sempre, né? E eles te recebem bem. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu me lembro muito bem de uma cena que eu cheguei no aeroporto e eu fui numa dessas lojinhas de pão de queijo, fui pedir um suco de laranja. Aí eu falei assim, oi, bom dia. Aí a mulher, bom dia. Tipo, esperando, vai, fala aí logo o que você quer. Era cedo, né? Devia estar sem paciência nenhuma. E aí, eu entendo, obviamente, pô, a pessoa deve ter saído de longe, pô, deve ganhar mal e tal, tá sem paciência ali. Vai, o que esse moleque quer? Fala logo. Aí eu queria um pão de queijo e eu queria um suco. Quais sucos vocês têm? Aí ela só fez assim, apontou pra trás assim, ó. Tinha uma placa, tipo, olha lá. Aí eu falei assim, tá, muito obrigado, eu queria um suco de laranja. Ela, suco de laranja! Virou pra trás gritando assim, caraca, eu tô de volta no Brasil completamente. Assim, aquele choque já. Bem-vindo, foi o seu bem-vindo. Nossa. Foi muito engraçado. E aí, foi esse choque cultural reverso que eu tive, né? Mas foi lá que eu iniciei o meu trabalho com a Nintendo. Isso que eu ia te perguntar. Porque a Nintendo, a sede, fica lá. Uhum. E como que foi esse seu primeiro contato? Tipo, nossa, agora tá ficando real, oficial, material. Tá saindo do sonho e tá materializando. Como que foi isso? Nossa, não começou assim, mas foi uma coisa muito de destino mesmo. Assim. Eu sempre escrevi, desde que eu me entendo por gente, eu desenhava, tentava fazer joguinho no papel, eu escrevia em blog, não sei o que, sempre participei disso. Então, quando eu cheguei lá, eu continuei fazendo isso, só que eu não queria um canal no YouTube, eu achava que eu não tinha tempo, não tinha paciência. Só que eu sempre fiz os vídeos e eu mandava para os meus amigos em grupos fechados no Facebook. Um abraço pra galera do Next Gen aí. Mandava pra grupo de WhatsApp, só que os vídeos bonitinhos, editadinhos mesmo, sabe? E aí um amigo meu, ele tinha um canal no YouTube, ele falou, cara, eu posso postar os seus vídeos no meu canal? Você não quer ter, mas deixa eu postar. Aí eu falei assim, tá, pode postar, se você quiser pegar, pode pegar, não tem problema. E aí ele começou a postar, e começou a se criar uma comunidade ali em volta. Eu comecei a achar aquilo legal. E aí, quando a Nintendo foi lançar o Nintendo Switch, que é atualmente o videogame mais vendido da atualidade, é o mais popular do mundo. Fiquei sabendo, meu filho me pediu esses dias. Compra pra ele. Vou ter que comprar, não vou ter escapatória. Segue lá o canal com ele no Japão, que tem várias dicas boas. Eu já vou conversar com você depois daqui. Aí, a Nintendo, ela fez... Olha que legal, isso foi uma coisa, foi muita sorte mesmo. A Nintendo, ela fez 2 eventos pra poder apresentar o Nintendo Switch. Um em Tóquio e um em Nova York. O de Nova York, ele era fechado só pra imprensa. O de Tóquio, ele era aberto ao público. Então eu falei, pô, eu vou. E foi aí que eu iniciei o meu canal. Eu falei, vou colocar no meu canal também esses vídeos, né? Já que eu vou estar lá. E aí como é que eu fazia? Eu não fazia ao vivo, mas eu quase fazia isso. Eu ficava, tipo, na fila do lugar pra entrar. E aí eu falava, olha que legal, pessoal, eles deram essa revista aqui cheia de coisa. Olha, tem um novo jogo que vai sair aqui. Olha que maneiro, tá aqui em japonês. Tem algumas especificações que eles não tinham revelado ainda e tal. Só que Tóquio tá um dia antes, né? Então, eu comecei a trazer esses furos antes da mídia internacional inteira. Em português. Então você começou a se popularizar muito no meio dos fãs, porque eles... Eu tinha uma coisa exclusiva que não existia em nenhum outro site ainda, entendeu? Eu tava fazendo hands-on ali com o videogame, e aí eu falava, galera, se vocês tiverem alguma pergunta, me manda aí. E a galera ficou nesse dia a madrugada inteira comigo lá. Porque eu ia mandando os vídeos. Agora eu tô na fila do Mario Kart. Faz uma pergunta pra mim. E tem a questão do fuso horário, né? Eles te acompanharam durante a madrugada. Sim. Que legal. E aí eu gravava lá no Mario Kart, filmava e postava na hora, sem edição, sem nada. E o pessoal começou a acompanhar e começou a ganhar aquela tração. Porque eu, sem saber, talvez tenha sido o primeiro brasileiro a jogar o videogame e a falar sobre isso na internet, entendeu? E as pessoas começaram a me conhecer. E aí eu comecei a ver que, puxa, que legal. Porque... Quando eu era pequeno, eu sou de cidade pequena, eu tinha amigos que jogavam videogame comigo, mas assim, ninguém da minha família tinha muito interesse nisso. Meus irmãos, eles foram crescendo, eles não queriam saber mais. O meu irmão trocou o videogame dele por um carrinho de controle remoto, entendeu? E eu não tinha com quem conversar de videogame, a não ser com amigos assim da internet e tal.
eu não tinha muitos amigos que gostavam tanto de Nintendo quanto eu gostava. Quando eu comecei a postar essas coisas, eu comecei a ver que eu não tava sozinho naquilo ali, que tinha tantas pessoas que amavam aquilo, tanto quanto eu, e que a gente começou a ter essa troca. Falavam a mesma língua que você, né? É. Então eu parei de me sentir que eu tinha apenas um pequeno ciclo fechado que gostava daquilo, e eu comecei a ver o tanto de outras pessoas que poderiam ser meus. Por isso que no meu canal eu falo, e aí meus amigos, não sei o quê. Pode parecer só uma forma de falar, mas não é, porque desde o início eu comecei a me sentir como se eu estivesse criando vários novos amigos mesmo na internet, por causa desse interesse em comum. E da falta que você tinha, da carência que você tinha de pessoas Muito. que falavam sobre isso. E o que é interessante é que o público também tinha isso, porque a Nintendo ela saiu do Brasil durante muitos anos. Ah, é? Não Ela sabia. saiu. E assim, em 2015 saiu oficialmente, mas antes disso ela já estava saindo periodicamente, tipo 2 anos depois. Por algum motivo específico? Ah, eles falam que é por causa de impostos aqui no Brasil, que estava Tá. impossível. Na verdade, a Nintendo nessa época, ela estava em uma época de baixa, porque o videogame dela não estava bombando. Tá. E o Brasil é um país muito difícil e eles se afastaram. Eles não estavam aqui oficialmente, eles estavam através de representantes. Os produtos deles ficavam muito, muito mais caros aqui, então era muito mais barato você comprar importado. Os negócios deles não estavam indo tão bem aqui no Brasil, eles saíram. Tá. Né? Aquele famoso, se você for pra Miami, traz pra mim. Exatamente, exatamente. E aí, até a comunicação toda deles, porque teve toda uma geração aqui de nintendistas que foram criadas no Brasil, principalmente por causa da revista Nintendo World, que foi uma das maiores referências. Tinham exemplares que vendiam 100 mil cópias daquela Poxa. revista. E criou uma geração. Eu só tô aqui também por causa da Nintendo World. Foi o que me fez me apaixonar pelo mundo da Nintendo Porque também. era informação que chegava até você. E eu sempre ia na banca, e eu ficava lendo. E Que muitos saudade, né, de nintendistas. banca dessa época. É, Eu sou pois da é. época da banca. Nossa, eu olho pra trás, assim, pulando um pouco o tempo. Quando eu voltei pro Brasil, eu não sabia qual caminho eu ia seguir, né? Aí eu encontrei o meu ídolo, que era o Pablo Miyazawa, que era o cara que escrevia pra Nintendo World junto com outras pessoas. Mas ele, assim, ele era meu ídolo, porque ele tem descendência japonesa, e ele ia lá, ele conversava com os grandes executivos, tinha sempre fotinha dele, não sei o quê. E aí ele assinou eu já tinha voltado pro Brasil, já tinha uma galera me seguindo mesmo, e aí ele assinou uma revista que eu trouxe lá do Japão, que foi a que eu peguei no primeiro evento, que foi o evento que meio que mudou a minha direção da minha vida, né? Sim. E ele assinou e ele escreveu uma parada assim: essa revista eu não editei, mas pra Nintendo ter chegado até aqui, de certa forma, eu contribuí com isso, assim como você está contribuindo. E aí, aquilo me marcou de um jeito. Ai, arrepiei. Eu fiquei emocionado, eu chorei e eu falei, cara, o impacto que eu tô causando aqui, de certa forma, tem a ver. E Aí você começou a ter a dimensão do que você estava fazendo, isso. né? E ele falou pra mim, cara, você faz hoje o que eu fiz pra sua geração. Exatamente. Você é a Nintendo World de hoje em dia, foi o que ele falou pra mim. Eu não me dou esses status todos não, mas eu comecei a entender a importância do que eu fazia com paixão, porque as pessoas se conectaram por mim, não porque o meu trabalho era tão incrível. Eu acho que eu faço o trabalho direitinho, mas é porque eu sou um fã, eu amo verdadeiramente essas coisas. E as pessoas começaram a se identificar e gravitar em torno daquele meu conteúdo, que sempre foi um conteúdo alto astral e tudo mais. E isso me impactou muito, né? E aí foi assim que eu comecei a levar a sério mesmo o meu trabalho. Você pegou o gancho do que aconteceu naquele evento, porque você viu que tinha uma galera que estava querendo consumir um conteúdo que estava em falta no mercado. Você viu uma demanda ali, junto com uma coisa que você gostava muito e que foi natural para você. Eu não tinha essa visão que era uma demanda. Eu comecei a gostar, a pegar gosto de falar com as pessoas, entendeu? Sim. E aí eu só fui continuando. E eu fui me aprimorando ao longo do tempo. Isso há quantos anos? Eu comecei meu canal em 2017, então tem aí uns 7 anos, né? 2017, 18, 19, 21, 2, 3, 7 anos. 7 anos. Mas eu não levava muito a sério. O meu canal, ele começou a realmente levar a sério, mesmo assim, por volta de 2019. Tá. Em 2019, eu fiz uma coisa que mudou muito a minha... acho que mudou a minha percepção. Estratégia e tudo. Tá. Que eu iniciei uma campanha, porque era muito difícil você consumir Nintendo no Brasil. A gente queria que a Nintendo voltasse para o Brasil. Ela não conversava com o público brasileiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma campanha chamada Queremos Nintendo. E
Cara, isso E a Nintendo nessa época estava fora, que já tinha saído em 2015 oficialmente, tinha saído em 2015 oficialmente, e não voltou. Muitas empresas tentavam fechar contrato com eles e não conseguiam, eles estavam fora. E eu, como fã, minha missão no meu canal, eu tomei como eu quero ajudar a comunidade de fãs de Nintendo crescer no Brasil, porque a gente ficou tão pequeno que as pessoas, elas acham, muitas pessoas, nossa, nem sabia que Nintendo ainda fazia videogame. Então a minha missão é ajudar a comunidade a crescer, eu compartilhar o que eu amo com mais pessoas, porque eu acho que é uma coisa muito boa. E a minha missão é ajudar os fãs de Nintendo aqui no Brasil a conseguirem aproveitar o que eles gostam de uma forma mais fácil, né? Então eu iniciei essa campanha que foi em etapas, né? E eu acabei com o apoio, nunca a gente faz as coisas sozinho, mas com o apoio massivo dos outros criadores de conteúdo, eu levantei uma campanha, a gente fez um abaixo-assinado. O abaixo-assinado, meu objetivo com ele não era só mostrar os números, é um ponto de união. Você dá um motivo para as pessoas conseguirem comprar sua causa e espalhar ela para frente. Trabalhar em comunidade, você trouxe isso do Japão. Isso. Trabalhar no coletivo. E aí eu fiz uma coisa que incomodou a Nintendo, que foi, eles têm uma apresentação que é no estilo daqueles Apple Keynotes, a Nintendo que começou com isso, hoje em dia todas as empresas fazem, que é a Nintendo Direct, que é uma apresentação onde eles falam sobre o futuro dos seus jogos, o que vai ser, não sei o quê. Eu fui, na época o YouTube, ele tinha o YouTube Space, que é um local, um estúdio onde eles disponibilizavam para alguns criadores de conteúdo, você podia agendar, e era um estúdio super profissional que eu não tinha essa estrutura. E aí eu aluguei esse estúdio um dia, e eu gravei uma Nintendo Direct igual a Nintendo faz. Então o fundo era ousado! Mas eu fiz pra poder chamar atenção mesmo, entendeu? Tá. E aí eu fiz a edição eu fiz a edição igual, eu inclusive... Obviamente, no início eu falava, isso aqui não tem nada a ver com a Nintendo. Toda vez que eu falava, que me apresentava igual os apresentadores deles se apresentam, eu colocava uma tarja escrita embaixo, olha, isso aqui é apenas uma apresentação de fã e tal. Mas eu falava, olá, eu sou o coelho da Nintendo, não sei o quê, porque eu queria que fosse igual. Tá. Só que assim, eu não fiz só uma apresentação aleatória. Eu, de fato, entrei em contato com os estúdios brasileiros que tinham jogos para poder anunciar, porque eu já tinha tido essa conexão com muitos desses estúdios por causa da minha empresa anterior, para fazer anúncios de jogos novos. Então, isso não ganhou só o olhar dos fãs, mas ganhou o olhar da mídia. E acabou virando uma notícia internacional. Minha cara estava estampada lá em tudo que era site internacional. E a matéria era assim: cansados de serem ignorados pela Nintendo, brasileiros fazem a sua própria Nintendo Direct. Nossa! Imagina um japonês olhando isso. O pessoal costuma falar que eu sou a criptonita dos japoneses. Agora eu tô entendendo. Depois eu mudei o nome e tal, pra não ser Nintendo Direct Brasil, como eu chamei, pra poder pelos mudar direitos os nomes autorais e tudo mais, sim. Nessa época até a Nintendo, acho que tentou se afastar um pouquinho de mim, assim, depois que eu continuei o meu trabalho e eles viram que eu não sou o tipo de pessoa que era uma maluca, coisa positiva, era uma que coisa... era uma coisa positiva, eles foram se aproximar, a gente se aproximou de volta.